Então, irmãos, deu uma cortada aqui no vídeo, mas a gente vai retomar. De onde parou? Vamos retomar de onde parou. Então a gente vê que o castiçal ele é todo de ouro, ele não tem madeira. Farás um castiçal, mas ele é todo de ouro. Não, o que tipifica isso, o castiçal todo de ouro? Que é a igreja, a gente falou, é a igreja local que se multiplica. O castiçal todo de ouro ele é um tipo da incorporação de Deus no seu povo. Entende? Isso é que é a igreja. É Deus totalmente incorporado no seu povo. Né? Quando a gente for ver, por isso que é uma peça só. O castiçal ele é de uma peça só. Ainda que tem de ouro batido, ouro puro. Batido, a gente já vou comentar com relação a isso. Né? Mas ele é de ouro de uma peça só. É Deus, né? Incorporado no seu povo, Deus amalgamado, unido com o homem, né? Que é a igreja, ele é o cabeça. Agora, por isso que fala da massa, né? Um grão de trigo caiu, morreu, não ficou só, né? Deu muito fruto e virou um pão, uma massa só. Agora é uma coisa só, já não é mais um grão de trigo. Se o grão de trigo fosse quebrado só, você podia pegar dois pedacinhos de trigo e tu fala, o que é isso aqui? Isso é um pedaço de trigo, né? Aqui eu tenho um pedacinho de trigo. Não, mas quando fala flor de farinha, é que aquele trigo ali ele foi amassado, que agora já não é mais semente de trigo. Agora é flor de farinha. E misturado com outras sementes também, agora vira uma massa, né? Um pão. Já não é mais trigo, é um agora, é um só. Cristo é o cabeça, e a igreja é o corpo de Cristo, né? É a nossa união com Ele. Esse é o tipo do castiçal. Só que ali, o que tem que aparecer na igreja? O Senhor, né? Então, o ouro, essa questão do ouro, o castiçal, ele fala da incorporação de Deus mesmo, do Pai, do Filho e do Espírito na igreja. O ouro, ele fala da natureza do Pai, né? Fala da natureza divina, né? Do que é Deus mesmo. Então está falando do Pai, esse é o tipo do ouro, fala do Pai, que o Filho também participa dessa natureza divina e o Espírito também participa. Mas o ouro ele tipifica a natureza do Pai, primeiramente. O Filho, o Senhor Jesus, onde que ele está no candelabro? É na forma. Né? Então o Senhor Jesus ele está tipificado no candelabro na forma, né? É mais ou menos, tu vai ver Cristo, por exemplo, na videira, né? Mais ou menos parecido. Cristo ele é uma videira, um tronco, e nós somos os ramos. O castiçal é mais ou menos a mesma alegoria. Ele é tipificado na cana central, porque a gente vai ver que tem sete luzes, uma central, 3 braços de um lado e 3 braços do outro. Essa cana central com o luzeiro é o tipo de Cristo, né? E tem 3 de um lado, 3 do outro, né? Que vai dar o número de homens, 6. 6 é o número do homem, que foi feito no sexto dia, né? Então 6, que é o número do homem, mais o número de Cristo, 7, que vai dar a plenitude de Deus, a união de Deus com o homem. Em cada cana ela tinha 3 frutos, e na cana central tinha 4. 4 mais 3 de cada cana, 7. Então são 4 da cana central, com 3 em cada braço. Então tu conta 4 com 3, 7. 4 com 3, 7. Sempre vai dar 7. Outra coisa, Cristo ele é o centro, né? Ele é o centro. É porque, por exemplo, tem as formas dos homens, né? Tem homens que tem um come legume, o outro come carne. Então tem essa diversidade, né? Então fala da diversidade também, né? E Cristo ele é o centro, ele está ali como o equilíbrio do castiçal, né? Então a forma, né? O Pai está tipificado pelo ouro, né? O Filho está tipificado pela forma, a gente vai ver isso com mais detalhe, e o Espírito pelo azeite das lâmpadas, né? Então o azeite ali que dá luz para o candeleiro é o azeite, que é o Espírito Santo. Então aí a gente tem o Pai, o Filho na forma e o Espírito. A gente vai ver assim um pouco disso no Novo Testamento, né?
Vamos ver 2 Pedro 1,4. A gente já leu também esse versículo, vamos ler de novo. 2 Pedro. Segunda Pedro 1,4. Pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo, né? Então nós somos participantes da natureza divina. Então, né, em Cristo nós começamos no trabalhar de Deus, ele começa a formar a natureza dele em nós. Esse é o ouro em nós, né? Que o Senhor forma em nós, né? Então a gente já viu que, tipificando ali a mesa, né? Então a gente tem comunhão com o Senhor, com o Pai, com o Filho, com o Espírito, e nessa comunhão ali começa esse trabalhar de Deus, esse mover, começa a aparecer o ouro em nós. Agora esse ouro, ele tem que ser trabalhado, né? Começa a aparecer a natureza divina, né? Que a gente viu que essa natureza divina ela tem a ver com o Pai, né? É o ouro. Mas agora esse ouro ele tem que ter a forma do Filho, né? Ele não é qualquer forma que ele tem que ter, né? Ele tem a natureza do Pai, mas tem que ter a forma do Filho, né? Então aquilo que o irmão José estava falando, né? De ouro batido será esse castiçal. Então esse castiçal ele era feito, lavrado por martelo, de uma só peça, né? A gente já vê que interessante, né? Pegar aquele pedaço de ouro e ir batendo, martelando ele ali até ele tomar a forma do castiçal, né? Só Deus mesmo para fazer uma obra dessa pelo Espírito, né? Vamos ver aqui em Jeremias 23. Jeremias 23. Jeremias 23, 29. Não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, e como um martelo que esmiuça a penha? Né? Então a gente vê aqui que em Jeremias 23, 29, ele está comparando a palavra de Deus como fogo e como martelo, né? Então fogo que purifica e o martelo que dá forma, né? Então, aqui é mais ou menos para... Às vezes a gente fica pensando, né? Poxa, às vezes tem palavra que se repete, né? Tem até um texto que fala, não vos canseis de falar as mesmas coisas, não é isso? Uhum. Que é segurança para vós, não é isso? Tem um texto, não me lembro onde está. Esse é o martelo de Deus. Quando a gente está... Vê que a função do martelo, ele vai batendo, né? Normalmente bate na mesmo lugar, né? Essa é a função. É quando a gente está falando as mesmas coisas. É o martelo que está batendo. Poxa, rapaz, essa palavra aqui, eu fico preocupado quando a palavra começa a ser repetida na localidade. Porque se ela está sendo repetida, é porque ainda não está na forma. Então a palavra ela vem como um martelo, né? Então a palavra ela tem tipos, até a palavra de Deus ela tem tipos, né? Eu até separei alguns tipos aqui. Hebreus 4, Hebreus 4, 12. Hebreus 4:12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante como qualquer adágua de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então aqui nesse versículo, a palavra de Deus ela é uma adaga, né? Que ela vai... Está falando da adaga do sumo sacerdote. Quando ele matava o animal, abria e tirava as entranhas, ou seja, expõe, aqui o sentido aqui é que a palavra ela expõe o que está dentro de nós, como uma adaga, né? Então essa é uma função da palavra. Então a palavra é adaga. Em Apocalipse a gente vai ver, naquele mesmo texto, se eu não me engano, no Apocalipse 1, que o Senhor ele tinha na boca dele saiu uma espada. Está falando da palavra de Deus, né? Em Salmo 119, 105. Salmo 119, 105.
Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Né? Então a gente vê aqui outra função da palavra, né? Lâmpada e luz. Então a gente vê que a palavra, né, ela vem como várias funções, né? E aqui na questão do candeeiro, né? A função da formação da palavra no candeeiro é como um martelo, né? Como seria isso? Né? A gente, comparando lá com Romanos 12, né? Não vos conformeis com o mundo, ou seja, não toma a forma do mundo, mas sede transformados, né? Então a gente vê aqui a transformação pela renovação da vossa mente, né? Então esse é o trabalho do martelo, da palavra. Ela vai batendo, tá fora da forma de Cristo, o martelo vem batendo, a palavra, né? Para quê? Para te conformar a Cristo, para que você tenha a forma de Cristo, né? 1 Pedro 2,5. A gente vai ver agora Cristo como uma forma, nessa forma de Cristo, a forma do castiçal. Ó, vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo, né? Então nós somos a casa de Deus, casa espiritual de Deus, né? As pedras vivas estão lá no templo, que é aquelas pedras do templo lá, né? Então o homem, ele começa lá em Gênesis como barro, né? Aqui em Pedro aqui são pedras vivas, e na Nova Jerusalém são pedras preciosas, né? Então é isso que o Senhor está fazendo com cada um de nós, né? Tá nos trazendo a participar da natureza divina, né? Do ouro, né? Então por isso que a edificação lá de 1 Coríntios fala, né? Que aquele que edifica ouro, prata ou pedras preciosas, naquele dia vai ser provado pelo fogo. Mas quem edifica palha, feno e madeira, vai ser queimado. Porque é a coisa natural, humana, né? Vai ficar o que é de Deus, o que é de Deus realmente, que foi edificado por Deus, né? Que se conformou ao Senhor, aquilo fica. O resto é a impureza do ouro, aquela impureza do ouro ali que a gente está falando, né? Vão sendo queimadas, vai sendo purificada, né? Tem outro texto que fala que, eu acho que é em Efésios que fala que lavagem da água pela palavra. Acho que é Efésios que está esse texto também, né? É outra função da palavra lavar, né? Então, ora a palavra lava, ora ela expõe, né? Que está no interior, ora ela conforma a Cristo, como um martelo, coloca na forma de Cristo. Então, por isso que ela vai repetindo, os golpes do martelo. Vai batendo ali até se conformar a Cristo. Esse é o tipo do castiçal, ele tem a forma de Cristo. Hebreus 1:3, se eu não me engano. Hebreus. Hebreus 1. É isso mesmo, Hebreus 1:3. O qual, está falando do Senhor Jesus, né? O qual, sendo o resplendor da sua glória, a expressa imagem da sua pessoa, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas, né? Então o Senhor Jesus, ele é a imagem do Deus, né? Invisível. Ele é o esplendor, né? O resplendor da sua glória, a expressão exata, a imagem da pessoa de Deus, né? Então ele está ligado à forma do candeeiro, né? Colossenses, vamos ver aqui em Colossenses 1:15. Colossenses 1:15. O qual é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação.
Né? Então falando aqui ele como a imagem, né? Então a parte da forma do candeeiro tem a ver com Cristo, que é a imagem de Deus. Amém. Né? Então ele é a imagem do Deus invisível. Colossenses 2:3, ainda 2:9. Porque nele, ou seja, em Cristo, né? Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Né? Em Cristo habita toda a plenitude da divindade. Né? Ele que tem a forma de Deus. A gente, quando quer conhecer Deus, a gente tem que conhecer Cristo. Né? Ninguém nunca viu Deus, mas quando a gente observa Cristo, conhece Cristo, a gente vai conhecendo Deus, né? Na pessoa de Cristo. Né? Um dia Deus ele quis se revelar aos homens, ele enviou seu Filho. Né? Tem até aquela conversa dele com Natanael. Ele fala, já estou há tanto tempo que ele fala, mostra-nos o Pai com Natanael. Felipe. Fala, mostra-nos o Pai. Ele fala, mas Felipe, já estou há tanto tempo com você está falando, mostra-nos o Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. Né? Então, porque Jesus ele é a expressão exata do ser de Deus. Né? É a imagem de Deus. Tipificada aqui na tipologia, aqui no castiçal, na forma do castiçal, né? Outro texto para a gente ver, 1 Coríntios 12:12. Que a gente vai ver também aqui a tipologia do castiçal também bem clara. 1 Coríntios. Coríntios 12. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo. Né? Então é um Cristo coletivo, né? É um Cristo corporativo, né? É um Cristo de muitos membros. Então ele não fala que a gente conhece bem, não fala a igreja, né? Então a gente vai ver aqui que está falando dos dons, né? Vou voltar aqui para o 12:1, vamos ler agora do 1 aqui, a gente vai ver assim, a tipologia do castiçal assim, bem clara nessa realidade aqui do Novo Testamento. Ó, acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que eres gentios, levados aos ídolos mudos, conforme eras guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus anátema, ou que Jesus é maldito, né? E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Né? Então, agora aqui a gente está vendo as diversidades de dons, mas o mesmo Espírito. Então, nesse castiçal, ele tem vários braços, né? Então, está falando da diversidade de dom. Não são iguais, né? São diversos. Mas por quê? Pelo Espírito. Vê que cada ponta daquele castiçal tem uma expressão do Espírito Santo ali. Mesmo que seja extremas, mas todas são uma só peça, ligadas a Cristo. Mas tem diversidade. É o mesmo Espírito, vários dons. É isso que está falando aqui na tipologia lá do castiçal, as hastes, né? Ele é a vara e nós somos os ramos, né? Amém. A diversidade de dons, mas um Espírito. A diversidade de ministério ou de serviço, né? Mas o Senhor é o mesmo, quer dizer, um só castiçal. Há diversidade de operações, mas o mesmo Deus opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra de ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, a outro pelo mesmo Espírito dons de curar, a outra operação de maravilhas e a outro de profecia, a outro dom de discernir os espíritos e a outro a variedade de línguas, e a outra interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente cada um como quer. Né? Então, um só Espírito, né? Mas uma diversidade de dons. Né? Vamos voltar lá em Apocalipse. Apocalipse também, que a gente vai ver aqui, interessante isso.
Diversidade de dons e pluralidade de ministérios. Isso, é o mesmo Espírito, né, que opera. Apocalipse 4, versículo 5. Apocalipse 4. A gente falou que o céu, né, lá no céu, é o verdadeiro Santíssimo Lugar, que existem coisas lá que são a realidade de coisas que a gente vê aqui, né, que existem lá. Né? Então aqui assim, ó, do trono saíam relâmpagos e trovões, e vozes diante do trono. Ardiam 7 lâmpadas de fogo, os quais são os 7 Espíritos de Deus. Então a gente está vendo aqui é um tipo, uma alegoria do candeeiro, dessas 7 lâmpadas. Né? Então aqui está falando o quê? Essa parte do Espírito, né? Dessas 7 lâmpadas do Espírito. Né? Então é o mesmo Espírito, mas com uma diversidade de operação desse mesmo Espírito. Né? Então por isso aqui que fala 7 Espíritos, mas é o mesmo Espírito. A gente já até estudou isso aqui também em outra ocasião, aqui dos nomes do Espírito. Né? Espírito do seu Filho, Espírito de Cristo, Espírito do Senhor, Espírito de Jesus. Lá em Apocalipse fala o Espírito de Elohim. Então são vários nomes, mas conforme o trabalho do Espírito, ele vai receber um nome diferente. Mas é o mesmo Espírito. Então essa aqui são as 7 lâmpadas, né? Que a gente vê também, assim como a gente está falando do Espírito, já vou falar do... Não vou nem abrir para a gente ler, né, que a gente já creio que os irmãos já conhecem esse texto também, que fala lá de Zacarias, do depósito, que ele viu um castiçal, né? A visão do castiçal de ouro, e tinha como um depósito de azeite em cima, né? E vinha para aqueles canudos ali, cada um para aquela lâmpada ali, alimentando a lâmpada, né? Então existia uma fonte, né, do... Oi? É Zacarias 4:1. Então essa fonte, né, do Espírito, né, que alimenta, que é o próprio Espírito Santo. Né? Então tem um caminho, a gente vai ver que tem um caminho. Né? O caminho é de João 7, né? É por Jesus. Aquele que... Vamos ler lá, João, Evangelho de João 7:37, se eu não me engano. Acho que é. João... No Evangelho? Evangelho 7:37. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se de pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Né? Então ele está falando aqui a gente já viu que isso aqui é a alegoria lá no Velho Testamento, é da pedra que jorrava água, né? Que é uma alegoria do Senhor Jesus jorrando o Espírito. Ó, se alguém tem sede, qual é a quantidade do Espírito que ele dá para cada um de nós? Conforme a nossa sede. Se você tem muita sede, você vai ter muito do Espírito. Se você se chega perto de Jesus com pouca sede, você vai ter pouco do Espírito. Se alguém tem sede, se não tem sede, fica sem o Espírito. E se não tem sede, não se chega até Jesus, fica seco. Né? Venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu ventre. Né? E isso ele disse do Espírito, está falando do Espírito, que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, porque ainda Jesus não tinha sido glorificado, aqui nessa ocasião aqui. Né? Mas depois a obra foi consumada, o Senhor ascendeu, recebeu a promessa do Espírito Santo, né? Então a gente vai ver também lá em Salmo 133, o óleo descendo pela cabeça, né? A unção é a alegoria da unção do sumo sacerdote, né? Aquele homem ali do Salmo 133 é um sumo sacerdote. Então é uma alegoria do Senhor Jesus. O óleo desceu pela cabeça, pelos ministérios, pela barba e para todo o corpo. É a mesma alegoria do depósito lá de Zacarias, dos canudinhos. Está vindo de Cristo entronizado lá do trono, o óleo, né? Pelos ministérios, para todo o corpo. Né? E essa é a nossa responsabilidade. Por isso que vai falar lá depois que qual é a nossa responsabilidade? Trazer o azeite. A gente vê que o Senhor ele é um sumo sacerdote. Ele está cuidando dos candeeiros, está entre os candeeiros, cuidando, não é isso? Mas a nossa responsabilidade é andar no Espírito. É trazer o azeite.
É porque ele vai falar depois lá no Êxodo 20. Deixa eu ver aqui. No 27. Êxodo 27, a partir do 20. Tu, depois, ordenarás aos filhos de Israel que te tragam azeite puro de oliveira batido para o candeeiro. A nossa responsabilidade é o quê? Andar no Espírito. Tem que estar ungido com óleo, né, para poder iluminar no candeeiro. Então, o candeeiro ele tem a natureza de Deus, a forma de Cristo, o Espírito, e também nós estamos ali incorporados, cheio de azeite para trazer luz, que a gente tem que ser sal na terra e luz do mundo, né? Essa é a função a função do candeeiro, iluminar, né? Da igreja, isso aí, iluminar. Vamos voltar para Êxodo 25, para a gente avançar. Versículo 31 ainda. O seu pé e as suas canas, as suas copas, as suas maçãs, as suas flores serão o mesmo. Então fala do pé, né? O pé, o que é o pé? O pé é Cristo, né? É o Senhor Jesus, a cana central, né? Que é Cristo sendo colocado. A igreja, ele colocou cada um de nós como igreja individualmente no corpo de Cristo aonde ele quis, e cada candeeiro também o Senhor coloca onde que ele quer, na cidade. No caso aqui, né, na nossa localidade, colocando o campinho. Então a gente tem um candeeiro aceso aqui no Rio de Janeiro, né, que é a igreja do Senhor, a casa do Senhor, e ele colocou aonde que ele quis, ele mesmo colocou. Né, é algo que o Senhor faz. As suas canas. Essa parte das canas a gente vai ficar bem claro quando a gente vê lá em Ezequiel, porque a gente vê que o candeeiro ele não tem medida, né? Fala, a arca ela dá medida de 2 côvados, não é isso? 2 côvados, a arca 1 côvado e meio por 1 côvado e meio, o candeeiro não fala a medida do candeeiro, fala que ele é uma cana, né? Uma cana central, as hastes são cana também. Vamos ver lá em Ezequiel 40, versículo 5. Ezequiel 40, versículo 5. E havia um muro fora da casa, em redor, na mão do homem, uma cana de medir, de 6 côvados, e 1 côvado e 4 dedos cada um. E ele mediu a largura do edifício, 1 cana, e a altura, 1 cana. Né? Então a cana, ela é o tipo da cana, é a medida de Cristo, né? É o varão medida de Deus, ela é a medida de Deus para a igreja, né? Então a igreja ela não pode ser menos do que Cristo. Se ela for inferior, o que Cristo é, o Senhor, Deus não aceita. E se for mais também, se for acrescentado algo que não é de Cristo também, está reprovado também. Então esse é o sentido da igreja, ela é a cana, essa cana, né? É o varão medida de Deus, que é Cristo, né? Então, qual é a medida da igreja? É a medida de Cristo. Essa é a medida da igreja, é uma cana. Ele é o varão de medir a igreja, né? Está tipificado aqui por essa cana aqui em Ezequiel, né? Vê que fala da medida de Deus, é Deus medindo a sua casa, né? Então, essa cana central, né, que a gente vê do candeeiro, fala de Cristo, e essas laterais fala dos homens, que são 6, né? 6 com Cristo, se unindo ao homem, né? A união de Cristo com o homem mesmo, né?
Outro tipo dessas hastes, quando a gente vê lá no... Assim, que tem muita coisa para a gente ler, né? A gente não vai ler tudo, só vou comentar. Essas hastes do candeeiro, né? Quando a gente vê lá da vara de Arão que floresceu, né? A vara de Arão que floresceu, eu creio que os irmãos conhecem, a maioria dos irmãos conhece aqui, estavam questionando, né, lá em Números, acho que é Números 17, se eu não me engano, Números 17, a autoridade de Moisés e Arão. Aí o Senhor falou com Moisés, falou, pega a vara de cada um príncipe de cada tribo e coloca lá perante mim, lá no tabernáculo lá. No dia seguinte, a vara que, quem tiver autoridade, a vara que florescer é aquele que eu escolhi para sumo sacerdote. E qual foi as varas eram um pedaço de madeira seca, né? Que tipifica o homem, né? Vara de madeira seca. No dia seguinte, a vara de Arão, ela tinha florescido. Ela criou folhas, criou flores, né? E amêndoa. Era vara de amendoeira, né? Então, o que essa vara de amendoeira lá lá de Arão, né? Ela também, se tu vê essas hastes do candeeiro, ela é igualzinha àquela vara, só que a diferença é que ela é toda de ouro. Mas ela também tem flores de amêndoas no formato de taça, né, de copo. As copas dela que jorra o espírito em formato de amêndoa, né? Então, essas varas ali, ela está falando o quê? Do homem... O homem ressurreto em Cristo, né? Aquele que está na nova vida, aquele que anda no Espírito, né? Que é a luz, né? Então é esse tipo, aquele que fala da autoridade delegada também do Senhor, né? Então esse é o tipo das hastes, aquelas hastes ali. São aqueles homens na igreja que o Senhor tem acendido a lamparina, com óleo do Espírito, né? Então esse é um tipo também da amêndoa, né? Fala da vida de ressurreição. Assim, simplificando, vida de ressurreição, autoridade espiritual de Deus mesmo, né? Pelo Espírito ali, né? Que o homem é a vara seca, né? Então pelo Espírito a gente tem alguma autoridade, né? Do Senhor mesmo. As suas copas e as suas maçãs e as suas flores. Essas maçãs aqui, assim, quando a gente estuda isso, já estudei algumas vezes com relação a isso, tem alguns lugares que tu vê que a maçã, fala que a maçã, ela é o tipo de Cristo. Cristo é a maçã. E você vai ver estudo também que vai falar que a maçã, que ela é fruto do Espírito. O que é a maçã? Ela é um tipo de Cristo ou fruto do... equivale aos frutos do Espírito, né? Mas é a mesma coisa, é mais ou menos... Vamos ver Cantares, para a gente ver. Cantares 2, Cantares de Salomão, 2, 3 a 5. Cantares de Salomão, do capítulo 2, do 3 até o 5. Qual a macieira entre as árvores do bosque, tal é o meu amado, entre os filhos. Desejo muito a sua sombra, e debaixo dela me assento. O seu fruto é doce ao meu paladar. Levou-me à sala do banquete, e o seu estandarte em mim era o amor. Sustentai-me com passas, confortai-me com maçãs, porque desfaleço de amor. Então a gente vê aqui que Cantares, a maçã, ela está sendo comparada com o Senhor, né? Com o próprio Senhor. Mas qual é a função, né? O que tipifica essa maçã no castiçal? A maçã é o que a gente leu aqui de João 7,37, né? O Senhor, ele é a maçã, no qual nós nos chegamos para a gente ter o Espírito. O Espírito, ele vem, ele é a fonte, o Senhor, ele é a fonte do Espírito. Quando nós cremos no Senhor, tocamos no Senhor, na nossa vida de comunhão com o Senhor, nos alimentamos do Senhor, vamos nos enchendo do Espírito. Esse é o tipo da maçã, né? É o Senhor produzindo o fruto do Espírito, o óleo, não o azeite. Então esse é o tipo da maçã, né? A maçã é o próprio Senhor Jesus,
mas que a gente vai ver que vai passar pela amêndoa, né, autoridade, vida de ressurreição, para jorrar o Espírito, para ser luz, né? Então, essa do 32. E dos seus lados sairão 6 canas, a gente já comentou, né? 3 canas do castiçal de um lado dele, 3 canas do castiçal do outro lado. Numa haverá 3 copas de modo de amêndoas, uma maçã e uma flor. 3 copos de modo de amêndoa na outra cana, uma maçã e uma flor. Assim serão as 6 canas que saem do castiçal. Mas o castiçal mesmo haverá 4 copos do modo de amêndoa, com as suas maçãs e as suas flores. E uma maçã debaixo de 2 canas que saem dele, ainda uma maçã debaixo de 2 outras canas que saem dele, e ainda mais uma maçã debaixo de 2 outras canas que saem dele. Assim se fará com as 6 canas que saem do castiçal. Então a gente vê que são 6 canas, mas todas elas saem do castiçal. 36. As suas maçãs e as suas canas serão do mesmo, tudo será uma só peça, obra batida de ouro puro. Então a gente vê aqui que várias maçãs, várias canas, né, várias amêndoas, mas tudo a mesma peça. É a única peça. Né? E ainda que seja uma peça só, a gente vê que o Senhor mesmo ele é a ligadura de todas as partes do castiçal, que é uma só peça. Né? A maçã, a amêndoa, né? Então, entre cada haste daquela dali tem a maçã, tem a amêndoa, como que ligando cada parte do castiçal. Então é o Senhor mesmo e o Espírito dando autoridade, fluindo o luzeiro, né, do Espírito ali no castiçal. Uma só peça de obra batida, né? 37. Também lhe farás 7 lâmpadas, as quais acenderão para alumiar de fronte dele. Né? Então as lâmpadas... O castiçal ele tem 2 funções, né? Uma função é estar diante do Senhor. Essa é uma função do castiçal. Então a gente vê aqui que ele, para alumiar de frente dele. Dele quem? Do Senhor. Então a igreja ela está iluminando diante do Senhor, né? Um lado ilumina diante do Senhor, o outro lado ilumina, né, o mundo. É luz para as nações, né? 38. Os seus espevitadores e os seus apagadores serão de ouro puro. Então esses espevitadores aqui eram como tesourinha, né? É uma tesourinha, que é o serviço do sumo sacerdote. Né? Quando o pavio ele está fumegando, ele vai lá e corta aquela ponta do pavio que está fumegando. Ou seja, o que quer dizer isso? É quando... alguém, né, alguma pessoa está ministrando algo na igreja, mas não está ungido com óleo, com espírito, ou seja, está na carne. Está servindo também. Está servindo, mas não tem ali. Por que fumega aquele pavio ali? Por falta de azeite. Né? Então não tem o azeite, ele começa a entenebrecer o ambiente, está aquela fumaça preta. Né? Por quê? Porque não tem azeite. Então o próprio Senhor ele vai lá com essa espevitadeira para cortar aquela parte ali, né, que não tem azeite, para cuidar. Então esse é o cuidado que o Senhor tem, né? Então o Senhor mesmo corta a parte que não está ungida, né? Esse é o cuidado do sumo sacerdote. Agora interessante aqui, ó, essa parte aqui é interessante. E os seus apagadores serão de ouro puro. Esse aqui apagador, a gente vê que o Senhor... ele é sumo sacerdote. Um dos trabalhos dele como sumo sacerdote é manter essas lâmpadas acesas. Mas aqui está uma ferramenta aqui como apagador. Aí eu falei, rapaz, eu fui pesquisar essa palavra aqui. Na Reina Valera, ela está como pratos. Então tem os seus apagadores, as suas espevitadores, né, que é as tesourinhas. E essa palavra na Reina Valera, ela está como pratos, que seria para recolher essa cinza. Quando o sumo sacerdote ele corta esse pavio, ele recolhe a cinza com esse prato. As outras versões, tem alguma versão que é diferente disso? Está tudo apagadores.
Tudo apagadores, né? Eu só achei a Reina Valera que ela diz. A Reina Valera, ela diz pratos, pratinhos. E eu vi uma outra versão lá que eu nem me lembro que versão era, que fala cinzeiros. Que fala que eram cinzeiros. E aí e nessa minha pesquisa, eu vi que, assim, eu fui ver palavras que essa palavra no original, ela traduz várias palavras diferentes, conforme o contexto conforme o contexto que ela está ali no texto, entendeu? Ela é traduzida de uma forma diferente. E essa mesma palavra aqui que fala apagadores, no capítulo 27, aqui de Êxodo mesmo, olha só como é que ela está traduzida, é a mesma palavra. Êxodo 27, versículo 3. Ó, Êxodo 27, versículo 3. É a mesma palavra que está lá no 26 como apagadores. Olha como é que está aqui. Far-lhe-ás também as suas caldeirinhas para recolher a cinza. Entende? Então tu vê aqui, o cara traduziu aqui no Êxodo 27, 3, a mesma palavra, caldeirinhas para recolher as suas cinzas. E lá no 26 ele traduziu como apagadores. Recipiente. E eu achei uma outra tradução que diz cinzeiro. A minha tá cinzeiro. Tá cinzeiro? Ó, só viu? Mas o certo é esse, não é apagadores, porque o Senhor ele tem um candeeiro, ele não quer apagar o candeeiro. Então para que ter apagador, para quê? Né? Esse apagador aqui é interessante, né? Porque o Senhor ele não... Por exemplo, quando um irmão ele não está ungido, né? Não tá... Tem algum problema na igreja com algum irmão, no serviço daquele irmão, o Senhor não expõe ele. O Senhor corta, mas ele recolhe no cinzeiro aquilo ali. Também não joga fora. Não joga... Oi? E também não joga fora. Ele não coloca aquilo dali, não é algo para ficar, né? Vamos ver alguns versículos aqui que fala disso, né? Mateus 12. Também, Cláudio, na Fala. que às vezes o irmão não está servindo corretamente, a gente não manda o irmão parar, né? A gente instrui para que ele sirva corretamente, entendeu? Isso aí. Esse significado. Não jogar o irmão fora, né? Do serviço com tudo. A tendência é ser, irmão, você está fazendo errado, para aí, senta aí um pouquinho. A questão é instruir o irmão para que o irmão sirva adequadamente. Amém. Ó, Mateus 12, esse mesmo texto aqui, esse mesmo texto aqui ele está em Isaías. Então aqui Mateus ele tá falando aqui o texto de Isaías, quem quiser ver depois é Isaías 42, 1 a 4. É o mesmo texto. Aqui é do 17 ao 20. Ó, fala assim, ó. Para que se... Oi? Mateus 12, do 17 até o 20. Mateus aqui ele está recitando Isaías 42. Ó, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz, ó, eis aqui o meu servo que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se compraz. Porei sobre ele o meu espírito. Olha só o óleo. Tá vendo? Tá vendo ele colocando óleo sobre ele, ó, sobre o pavio? Porei sobre ele o meu espírito, e anunciará aos gentios o juízo. Não contenderá, nem clamará, nem alguém ouvirá pelas ruas a sua voz. Não esmagará a cana quebrada e não apagará o morrão que fumega, até que faça triunfar o juízo. Então o Senhor ele está falando aqui que ele mesmo que está fumegando, que tem problema, ele não vai apagar. Entende? Ele corta, é que nem a mesma figura da videira, né? Ele poda, ele limpa para quê? Para que dê mais fruto. Essa é a função, como o Gabriel está falando, né? Limpar, podar, para quê? Para que dê mais fruto, né? O outro tipo que fala aqui também é Apocalipse. No Apocalipse 3,18. Apocalipse 3,18. Apocalipse, capítulo 3, versículo 18.
Ó, aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes branca para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio para que veja. Né? Então a gente vê aqui que a igreja está num erro. Mas a intenção do Senhor não é que a vergonha apareça. É isso aqui que está falando dessa caldeirinha de recolher a cinza. Entende? O Senhor ele não tem intenção de expor a vergonha. Fala para eu, aconselho-te que você compre ouro de mim, né? Colírio. Para quê? Para que não apareça a sua vergonha. Então o Senhor não quer envergonhar ninguém, né? Se não é a intenção do Senhor, né? Envergonhar os irmãos. Então é assim que o Senhor nos trata, né? Esse é o tratamento dele como sumo sacerdote, né? Hebreus 8:1. Não é. Vamos ver Gálatas, né? Gálatas vai falar do fruto do Espírito. Gálatas 6:1. Irmãos, se alguém chegar e ser surpreendido, Gálatas 6:1. Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido de alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com o espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Né? Então esse é o que fala dos cinzeiros, né? Você não expor, né? Cuidar, como o Gabriel estava falando, você tem um cuidado com o irmão, instruir, né? Para servir com mais excelência, né? Mais adequadamente ao Senhor. Né? Não expor ele, que essa não é a intenção do Senhor. Ele corta o pavio para quê? Para que tenha mais luz, né? Então essa é a função, né? Nós temos que trazer a nossa responsabilidade, né? Andar no Espírito. Né? Andar no Espírito para quê? O Senhor está cuidando. Você vê que a obra na casa de Deus, né? O Senhor ele é o sumo sacerdote e nós somos os sacerdotes. Né? E o Senhor ele está cuidando da sua casa, da nossa comunhão, né? Da igreja, na localidade, na cidade. O Senhor ele está vendo todas as coisas. Né? Então o nosso trabalho como sacerdote é junto com o Senhor, pelo Espírito. Né? Porque ele derramou o Espírito, né? Derramou o Espírito Santo, para que a gente venha andar no Espírito e ser um com o Senhor na igreja, né? Amém, irmãos? Eu vou ficar por aqui. Se algum irmão quiser acrescentar alguma coisa, né? A gente ruminar um pouco com relação a isso. Eu creio que os irmãos também devem ter algumas coisas a mais para colocar, né? Vamos ruminar um pouquinho aí, pelo menos uns